Lloyd era um fedido que perdeu tudo numa guerra contra o Rei Demônio. No entanto, tudo muda quando ele é adotado por uma maga de rank S que o treina para ser um Digashati. Mas antes, Lloyd era um órfão pobre que perdeu tudo na guerra contra o Rei Demônio. Ele é depois acolhido por uma maga de rank S chamada Merlin, que começa a ensinar magia a Lloyd para que ele possa se proteger de outra guerra. Lloyd passa seus dias aprendendo feitiços e rapidamente os domina. No entanto, Merlin nunca fica impressionada e o testa sempre que pensa que ele se sairá bem. Ela faz isso porque acredita que Lloyd nunca crescerá se permitir que ele fique confiante demais em suas habilidades. Um dia, Merlin deixa cair um livro mágico e quando Lloyd o toca, desmaia. Isso faz com que ela perceba que ele pode se tornar o escolhido para derrotar o Rei Demônio. Na manhã seguinte, Merlin leva Lloyd a uma floresta próxima e o apresenta a magia branca, que serve para apoiar outros na batalha. Ela acredita que se Lloyd nunca brilhar sozinho, nunca desenvolverá um complexo de Deus, mas ainda assim será o salvador do mundo ao ajudar os outros. Meses depois, Lloyd encontra um livro sobre uma cidade linda, e como nunca saiu da casa de Merlin, decide explorá-la. Quando finalmente chega lá, vê um anúncio recrutando pessoas para um grupo de aventuras, e decide participar. Em sua primeira missão contra um troll gigante, Lloyd lança um poderoso feitiço de aumento, que torna os membros do grupo extremamente fortes sem que eles percebam. Embora a equipe vença a batalha com a ajuda de Lloyd, o herói arrogante, Alan, leva todo o crédito e as garotas da equipe também o adoram. Isso continua por meses, e enquanto o grupo do herói vence luta após luta, Alan continua a desmerecer Lloyd e lhe paga migalhas porque acha que ele é inútil. Enquanto toda a cidade transforma Alan em uma celebridade local por ser tão giga-shed, os cavaleiros da capital o procuram para derrotar um gigante Gollum. Ele aceita a missão achando que será fácil, mas quando o grupo finalmente se depara com o Gollum, as habilidades de Alan se mostram totalmente inúteis. Enquanto luta para derrotar o Gollum que continua aparecendo, Lloyd assume o comando e orienta o arqueiro a abater a maga que controla esses Gollums. Ver Lloyd agindo como líder irrita Alan, que ataca o último Gollum de pé para provar que ainda é o único legal da sala. No entanto, ele quase recebe um soco na cabeça até que Lloyd o salve. Isso machuca o ego frágil de Alan, e ele expulsa Lloyd de sua equipe, dizendo que ele é inútil. Enquanto suas garotas ficam quietas como esposas obedientes do século XVII, Lloyd admite que não é bom, pois sua autoestima já está embaixo e sai silenciosamente da equipe. Depois, ele vai até a guilda para encontrar um novo grupo. Porém, todos já têm uma maga branca em sua equipe. Nesse momento, uma garota hiperativa chamada Yui o vê, e ao descobrir que Lloyd é uma maga branca, implora para que ele entre para seu grupo. Ela se lembra de que durante a última missão dela e sua equipe S contra uma poderosa gangue de bandidos, a maga branca dele se distraiu e quase os deixou cozidos nas mãos de um troll. Após a missão, Yue perguntou à maga Clum sobre o que aconteceu. Clum explicou que sua irmã está seriamente doente há um tempo e que precisaria de um tempo. Sendo a líder da equipe, Yui a deixou tirar um tempo e voltar à guilda para encontrar um substituto. De volta ao presente, Yui rapidamente agarra as mãos de Lloyd e o arrasta para fora da guilda, e ele não resiste, pois está sem dinheiro e precisa de um trabalho. Ela rapidamente o leva a uma taverna onde está o restante de sua equipe e o apresenta a Dogus, o musculoso, Cross, o fanboy, e Silica, o fanservice. Assim que eles veem a aparência de Lloyd, Daga sugere que abandonem a nova missão, pois acredita que ele provavelmente não conseguirá substituir Clum. Isso faz Yue se transformar na Madre Teresa e questionar o que aconteceria com o cliente se eles desistissem. Como se trata de uma missão de rank A, Lloyd pergunta se não poderiam deixar outro grupo assumir, mas Silica explica que apenas grupos de rank A ou superior podem realizar essas missões. Gross, por outro lado, diz a Yue para parar de fazê-lo fazer coisas que só alguns poucos magos brancos de alto nível conseguem. Mas Yue não se importa, pois consegue sentir a aura de protagonista dele à distância. Finalmente, Lloyd respira fundo e materializa seu bastão do nada, o que choca todo o grupo. Ele então começa a lançar vários feitiços neles e depois pede a Yui para testar seu encanto. Ela rapidamente pega sua espada e corta um tronco grosso, praticamente o cortando ao meio. Isso choca todo o grupo de uma forma profunda, pois normalmente Yui não conseguiria fazer isso sozinha. Enquanto todos olham para Lloyd em descrença, se perguntando o que ele está usando, ele começa a fazer seus discursos de autodepreciação de novo, dizendo que entenderia se o rejeitassem como novo membro do grupo. Enquanto esse chorão dramático começa a se afastar, o grupo o para e pergunta por que ele se considera tão fracassado. No entanto, o grupo se choca mais pelo fato de que ele fez parte do grupo do herói, que é uma das 4 lendas vivas. Enquanto isso, Lloyd continua seu ciclo de auto-ódio e pede a Yui para trazer de volta sua antiga maga branca em vez de recrutar um cara como ele.
É então que o time explica como Clum pediu para sair do grupo após não conseguir ir a aventuras e cuidar de sua irmã doente. Vendo o quanto os membros do grupo se importam com sua ex-maga branca, Lloyd diz que está com ciúmes, já que seu ex-grupo o tratava como um coadjuvante. Ele então pergunta qual é a doença da irmã, e Hui Wei revela que, de repente, o corpo dela começou a se transformar em Magistone. Lloyd se lembra de ter lido sobre isso quando ainda vivia com Merlin, então pede a Yui para levá-lo até a irmã de Clum. Algum tempo depois, Lloyd chega ao lugar de Clum com Yui, e descobre que ela e sua irmã, Sylvie, costumavam aventurar juntas até que ela se feriu gravemente durante uma de suas missões e está inconsciente desde então. Quando ela leva Lloyd para vê-la pessoalmente, ele sente uma forte aura ao seu redor. Além disso, ele fica chocado ao ver os membros dela se transformando em pedra. Enquanto isso, Clum se preocupa que Sylvie possa se transformar completamente em Magistone em breve. Lloyd intervém e pergunta se ela foi atingida por um Magistone durante a última missão. Assim, Clum revela que sua hipótese está correta e mostra o local onde ela foi perfurada. Ao ver isso, Lloyd explica que a mágica entrou em seu corpo através desse ponto e começou a transformá-la em pedra, porque é poderosa demais para ser contida por ela. Ele também revela que pode ser capaz de curá-la, mas Clum questiona como um trapaceiro como ele pode fazer algo a respeito quando os melhores curandeiros do mundo falharam em ajudá-la. No entanto, ela recua quando Lloyd convoca seu bastão e começa a recitar um feitiço de voodoo para extrair o excesso de mana de seu corpo. Após isso, ele inicia o processo de cura usando 2 feitiços de cura que criou, fazendo Clum engolir suas próprias palavras. Enquanto isso, já que as células cerebrais inúteis de Yue não conseguem entender isso, Clum explica a ela que essa façanha é tão impressionante que nenhum mago comum conseguiria fazer isso de maneira tão casual como Lloyd. Nesse momento, as garotas notam os membros de Sylvie voltando ao normal, e logo, a menina recupera a consciência. Consciência. Clum rapidamente alcança sua irmã, enquanto Yui começa a olhar admiravelmente para Lloyd por ser tão incrível. Mais tarde naquele dia, Clum oficialmente deixa o grupo após dizer a Yui que agora vai aventurar com sua irmã em vez deles. Ela também diz a Lloyd que está deixando seu grupo para sempre, apenas para o Mr. Pushover se considerar um fraco novamente, o que confunde Clum. Naquela noite, Yui leva Lloyd a uma pousada, e ele se torna oficialmente um membro do grupo dela. Enquanto isso, um amigo de Merlin, Will, a visita e revela que Lloyd se juntou a um grupo de aventureiros. Merlin diz que não está chateada, pois acredita que Lloyd falta experiência e isso pode servir como um bom treino. No entanto, Will percebe que ela está visivelmente chateada, apesar de agir como não está. Então, ele a lembra que durante a última guerra contra o Rei Demônio, não foi culpa dela que fizeram eles perderem, mas os movimentos traiçoeiros do Rei Demônio. Quando ele estava prestes a ser derrotado, ele se explodiu para levar todos com ele, mas um membro do grupo de Merlin, Sibyl, se sacrificou e usou uma magia antiga para reviver todo o resto. No entanto, Merlin ainda se culpa por esse resultado. Um tempo depois, o grupo faz uma festa para Lloyd e diz a ele para comer e beber o que quiser. Ele rapidamente mergulha na comida e começa a comer como se não visse comida há 20 dias. Enquanto começa a elogiar a comida por ser de classe mundial, o grupo o observa em descrença, explicando que essa é a pousada mais barata da cidade. Lloyd fica surpreso e diz que a comida que ele comia na infância parecia lixo, então esta definitivamente é uma comida de elite para ele. Isso faz Cross questionar o que ele tem comido. O grupo pergunta sobre a Merlin, e a Cílica diz que adoraria treinar com ela por causa do Lloyd, mas os traumas do passado de Lloyd voltam, e ele avisa para nunca treinar com ela, afinal é uma monstra. Então, quando Cross pergunta se ela era tão rígida, Lloyd diz que ela também o amava muito. Nesse momento, a Yui lembra que precisam discutir a missão de amanhã, mas como ela tem a inteligência de uma maçaneta, o Dagas explica a missão para o Lloyd. Ele diz que a propriedade de um fazendeiro está sendo atacada por diversos monstros que pisoteiam as plantações. Lloyd acha estranho que diferentes tipos de bestas estejam se movendo em grupos, e Cross e Dagas concordam. No final, Dagas decide que, seja qual for a causa, ele e Yui vão atrair os inimigos para um ponto onde a Cílica irá atacá-los. Enquanto isso, Lloyd dará suporte de longe, e Cross vai proteger ele e Cílica. Depois, enquanto todos saem e decidem ir a uma estalagem próxima para passar a noite, Lloyd começa a andar na direção oposta. Dagas percebe e pede para ele ir junto, mas Lloyd reclama do saldo negativo da conta. Dagas rapidamente lhe entrega uma bolsa cheia de dinheiro e diz para ele usar até que possa devolver na próxima missão, o que toca Lloyd profundamente. Na manhã seguinte, enquanto o grupo se reúne, Lloyd se oferece para carregar as mochilas de todos usando sua magia de armazenamento, o que deixa a todos felizes, pois não terão que carregar peso.
as garotas viram fãs e pedem para Lloyd ensinar a magia de armazenamento um dia. Lloyd responde que não é tão complicado assim, qualquer um pode aprender, até quem tem pouca mana. Mais tarde, enquanto o grupo viaja, chegam a uma ponte e, ao atravessá-la, Yue pede para todos contarem piadas ridículas para se distraírem da altura. Todos viram comediantes profissionais, exceto Lloyd, que não consegue fazer nenhuma piada ruim porque não tem pai desde que se lembra. O grupo finalmente chega ao ponto de acampamento e começa a montar a barraca. Depois, Yui e Cílica saem para se lavar em um rio próximo enquanto Lloyd volta para a floresta em busca de lenha. Ao coletar lenha, Lloyd se depara com uma árvore que lhe lembra Merlin, então decide colher alguns frutos. Justo então, ouve um grito e percebe que Cílica e Yui estão prestes a se tornar um banquete de basilisco. Quando as moças começam a contar seus últimos minutos, Lloyd entra em ação como um Giga-Chad e lança um raio de fogo no monstro, chamando sua atenção. Enquanto a cobra está distraída, ele convoca as armas de Yui e Cílica e as lança na direção delas, enquanto realiza magia de suporte para fortalecer suas forças. Sentindo-se mais forte que nunca graças ao poder de Lloyd, Yui rapidamente saca sua espada e corta a cobra ao meio. Depois disso, Yui lança um feitiço de bola de fogo tão forte que frita o resto da cobra, surpreendendo até ela mesma. Com a besta derrotada, Yui agradece a Lloyd após dar uma olhada em Cílica e devolve a espada a ele. Ao fazer isso, a toalha que mal cobria suas armaduras cai, dando a Lloyd uma visão do paraíso. Mais tarde naquele dia, Lloyd tenta ensinar a todos a usar a magia de armazenamento, mas percebe que eles compartilham uma única célula cerebral. Depois de passar o dia inteiro tentando usar o feitiço, Cílica finalmente aprende e o usa para armazenar seu bastão, deixando o resto do grupo orgulhoso dela. Aquela noite, Yui entra em modo emo e diz a Lloyd que está grata por ele ter se juntado ao grupo. Lloyd lembra que estava praticamente desempregado quando ela o encontrou, mas ela insiste que o obrigou a se juntar. Ele então pergunta por que ela está tão determinada a completar essa missão, e ela abre a porta para sua trágica história de vida. Quando era pequena, sua vila foi atacada por monstros e incendiada, e ela se tornou a única sobrevivente. Justo quando ela diz que não quer que isso aconteça com as pessoas desta vila, Lloyd sinaliza para ela ficar quieta, pois percebe que o monstro está se aproximando da fazenda novamente. Yue rapidamente chama os outros membros do grupo, mas enquanto tenta se esconder, pisa em um galho, alertando os monstros para a presença deles. Com essas aranhas possuídas se aproximando, o grupo acaba cercado e até a magia da Cílica se torna inútil. É então que Lloyd canaliza sua aura Sigma e melhora os atributos físicos de todos, permitindo que Yue ataque uma dessas aranhas bombadas e a derrote. Enquanto ela avança para a segunda, Cílica lança um feitiço de bola de fogo, e Cross usa suas flechas para espalhar esse fogo pelas aranhas, transformando-as em churrasco queimado. Assim que isso termina, Lloyd, inseguro como sempre, se desculpa por agir como líder deles. Mas, diferente da última vez, todos o agradecem por salvar suas vidas. Na manhã seguinte, todos os membros do grupo conseguem usar a magia de armazenamento. Enquanto isso, Lloyd se pergunta como aquelas aranhas foram parar na vila. Aquela noite, ele se senta ao redor do fogo sozinho, relembrando o encontro com a aranha, e morrendo de curiosidade sobre o que aquelas criaturas queriam. Justo então, Yue e Cílica o chamam, perguntando se ele realmente planeja passar mais uma noite em claro sozinho. Quando ele confirma, eles dizem para ele não encarar o sono como uma quest secundária, e sugerem revezar as funções, mas ele recusa totalmente. Yue está prestes a desmaiar, claramente cansada desse jeito exagerado dele, quando Cílica a interrompe e sugere respeitar sua decisão. Enquanto isso, Cross e Dagas assistem à cena da tenda, cozinhando para dar uma surra no Lloyd. No dia seguinte, quando eles fazem uma pausa após uma longa jornada, Lloyd age como uma torre de radar, escaneando a área próxima em busca de monstros. Observando isso, Yui corre até ele e pergunta o que ele está fazendo. Ele explica que sua magia de busca pode localizar monstros e outras ameaças por perto. Embora ela fique impressionada com isso, Lloyd diz que não é tão impressionante assim porque não tem alcance. Naquela noite, quando Lloyd assume a guarda novamente, Yui diz a Cílica que ele não confia neles, mesmo sendo amigos. Ao ouvir isso, Cílica diz para ela não tirar conclusões precipitadas. Ela também aponta que o nível de confiança desse cara está negativo, mas ele tenta compensar isso com trabalho duro. Enquanto isso, Dagas se aproxima de Lloyd e pede para acompanhá-lo por um momento enquanto Krause assume sua função. Ele mostra a Lloyd sua tecnologia anti-monstros, dizendo que ela fará o trabalho por ele e que ele deve dormir. No entanto, Lloyd argumenta que ele é mais adequado para o trabalho, só que Dagas intervém, dizendo que suas ações fazem parecer que ele não confia neles. Isso lembra Lloyd do que Merlin e o herói disseram, e ele diz tristemente que precisa trabalhar mais para não se tornar um fardo.
mas Dagas imediatamente corta isso, dizendo que não se importa se ele causar problemas. Além disso, ele diz para Lloyd confiar mais nos outros, pois eles são uma equipe. O Tontão percebe que nem considerou isso como uma opção, e se sente feliz por agora ter pessoas em quem confiar. Na manhã seguinte, Lloyd tenta colocar essa ideia em prática, e hesitante pede para Hyugi ajudá-lo a buscar água, e ela fica mais do que feliz em ajudar. Ao mesmo tempo, o Mago Negro Sinistro informa a uma nobre chamada Michelle que a ordem de colocar pedras mágicas em lugares diferentes foi cumprida, acrescentando que todos os grupos de nível mais alto estão espalhados em missões, enquanto o grupo do herói é o único que permanece na cidade. Michelle fica satisfeita com isso e observa que até o herói não conseguirá lidar com o que está prestes a acontecer. Enquanto isso, Lloyd e seu grupo acham estranho que não haja nenhum monstro nas proximidades. Ele então usa magia de busca para escanear casualmente um raio de 10 km ao redor deles, enquanto Yui fica em pânico com a detecção em nível de satélite, já que ele disse que não era muito antes. Quando termina, ele informa sobre um grande grupo de bestas perto da fazenda para onde estão indo. Eles correm até lá, apenas para encontrar tudo carbonizado. Ao ver isso, Lloyd fica confuso com todos os lobos em um só lugar e sem sinais de outras espécies de monstros, fazendo ele se perguntar para onde todos foram. Justo então, Cross avista algo estranho no meio, que os outros só conseguem ver como pixels dispersos, já que não tem olhos tão afiados quanto os dele. Então, Lloyd usa um feitiço para dar visão telescópica a todos, fazendo-os ver uma estranha pedra negra entre o grupo de lobos. Após ver isso, Dagas comenta que parece uma Magistone, enquanto Lloyd explica que a aura negra em volta é na verdade o mana que está liberando. Ele percebe que é semelhante ao mana dos Beast Folk que Merlin uma vez lhe falou, e que também está controlando monstros similares. Depois disso, Lloyd usa sua magia de busca novamente e encontra um grupo de monstros se aproximando deles. Ele percebe que a Magistone é a causa de todos os problemas. Os outros membros sugerem recuar, mas Yui é contra, afirmando que os campos restantes serão destruídos se eles desistirem. Embora Silica diga que não tem chance de ganhar, Lloyd garante que podem vencer se seguirem sua estratégia. Então ele diz a Cross para atingir a pedra, mas ele não tem certeza de que vai quebrar daquela distância. Mesmo assim, ele atira enquanto Lloyd lança 3 feitiços de encantamento nele, fazendo a Magistone se despedaçar. Justo então, eles veem todos os lobos lutando entre si como resultado da quebra do feitiço, junto com outra horda se aproximando rapidamente. Com o plano de Lloyd, Silica fica na frente deles com seu bastão e espera até o último momento perigoso para criar um enorme tornado que extermina a maioria dos monstros. Enquanto ela continua com seus ataques, Lloyd se aproxima de Cross e pede que ele use a fumaça como um escudo para atacar os monstros voadores. Como ele também não consegue vê-los, Lloyd usa telepatia e sua magia de busca para informar a localização dos monstros voadores, ajudando Cross a eliminá-los todos facilmente. Enquanto isso, Silica fica sem mana, então Lloyd age como um banco de energia vivo e compartilha seu mana com ela, desmaiando em seguida. Ele diz para ela não se preocupar, e com suas instruções, ela lança um feitiço que faz chover, impedindo que o fogo se alastre ainda mais. Quando ela está prestes a desmaiar também, Dagas a pega a tempo. Enquanto isso, Yui e Dagas lidam com as bestas restantes, enquanto Lloyd não consegue deixar de se sentir inútil, com sua autoestima inexistente novamente se negando a reconhecer a realidade. Mais tarde, Lloyd diz que tem um palpite de que sua cidade, Ishtar, pode estar em perigo e que essa missão era apenas uma armadilha para tirar os aventureiros mais fortes de lá. Ao ouvir isso, todos ficam confusos. Lloyd explica enquanto se recupera com poções e Dagas concorda. Eles decidem voltar para Ishtar. Lloyd usa mágica de aceleração e começa a correr, enquanto os outros ficam chocados com sua velocidade. Quando Yue tenta alcançá-lo, percebe que também pode correr mais rápido que Usain Bolt, e os outros a seguem. Não se surpreendem quando Lloyd diz que aumentou a velocidade para chegarem rapidamente à cidade. Os dois comentam como o plano ocorreu sem problemas. Graças à garota bestial que sequestraram, esperam usar seus poderes para benefício próprio no futuro. Enquanto isso, o grupo de Lloyd faz uma pausa, satisfeitos com o progresso. Silica se preocupa que o uso contínuo de magia possa afetar Lloyd, mas ele descarta, dizendo que está acostumado. Ele conta sobre a vez que Merlin o jogou na floresta para se virar sozinho. Ao dizer que era tão ruim que não conseguia sobreviver nem ao treinamento normal, Yui aponta que não era nada normal. No entanto, o idiota acha que era mais leve que o treinamento normal e começa a emburrar. Lloyd lança magia novamente e usa mágica de pesquisa para garantir que não há monstros por perto. O grupo usa o movimento relâmpago, mas Lloyd para de repente, fazendo todos colidirem com ele. Lloyd sugere se separar, porém os outros são contra, dizendo que precisam lidar com isso em equipe.
Eles rapidamente se dirigem a uma cabana juntos, onde Lloyd sente demônios. Os outros lembram que tem ignorado a banda há anos, confusos sobre por que ele não sabe disso. Lloyd diz que não tem muitas memórias da infância, pois foi adotado logo após a guerra. Eles se aproximam da casa e espiam pela janela, encontrando-a vazia. Então, Lloyd usa sua habilidade de busca e descobre que os demônios estão debaixo da terra. Os demônios se espalham como baratas quando o lugar começa a desabar, mas Yue mergulha na confusão e agarra um deles pelo pescoço. Outro demônio tenta lançar detritos nela, mas ela bloqueia tudo com facilidade. Os demônios que restam tentam se esconder sob os escombros, mas Silica transforma as pedras em areia, expondo-os. Em pânico, eles correm para atacá-la, mas Dagas entra e os derrota. Antes que possa reagir, 2 demônios a atacam pelas costas, mas Cross prende suas vestes no chão, deixando-os lutando como idiotas enquanto Yui os captura sem dificuldade. Quando a garota bestial é salva, Lloyd a leva para uma cabana e usa mágica de cura, pois ela é a única que pode contar o que está acontecendo. Yui e Silica ficam estonteadas quando a mágica de Lloyd funciona rápido. Enquanto isso, Lloyd age como se não fosse nada, pois seu professor o forçava a ajudar a criar novos feitiços. Nesse momento, a garota bestial acorda e Yui a bombardeia com perguntas. Mas Yui não se importa e pergunta por que os demônios a sequestraram. Claire hesita em responder, então Lloyd intervém e garante que são os aventureiros que a resgataram. Ele pergunta se foi ela quem causou os ataques dos monstros nas fazendas, e Claire admite que foi sua magia, mas só porque os demônios a forçaram. Com tudo finalmente fazendo sentido, Lloyd e os outros perceberam que os demônios queriam que os monstros atacassem Ishtar, pois é a porta de entrada para o continente. Então, decidem voltar. O grupo leva Claire junto, mas durante uma pequena pausa, Lloyd de repente sente uma enorme onda de monstros se movendo em direção à cidade, com um exército ainda maior logo atrás. Percebendo que não conseguiriam lidar com tudo isso sozinhos, ele decide agir. Diz a Yui e aos outros para voltarem e avisarem os cavaleiros, enquanto fica para trás com Claire, planejando usar seus poderes para deter os monstros antes que o caos se intensifique. Enquanto isso, na cidade, Alan enfrenta dificuldades para encontrar um novo mago para seu grupo, pois nenhum dos candidatos tem um currículo tão especial quanto o de Lloyd. As garotas do seu grupo dizem nervosamente que nenhum mago consegue lançar mais de 2 feitiços de encantamento ao mesmo tempo, apontando que Lloyd pode ter sido apenas excepcional, mas o narcisista se recusa a aceitar isso. Nesse momento, um cavaleiro entra para relatar que a patrulha da floresta avistou um enorme exército de monstros se aproximando, pedindo que o grupo do herói os ajude a repelir. Alan fica chocado ao ouvir isso, mas aceita o pedido. O cavaleiro fica radiante ao ouvir isso e sai para contar a boa notícia. No entanto, o grupo de Alan está preocupado que não conseguirão lutar sem um mago para dar suporte. Alan, por outro lado, diz que precisam fazer o trabalho de qualquer maneira para ganhar pontos com o reino, acrescentando que não precisa de um mago inútil para mostrar seu poder incrível. Por outro lado, Lloyd e Claire avistam uma horda de monstros de um penhasco, que é maior do que a que vai para Ishtar. Vendo isso, Lloyd percebe que a cidade estará perdida se os 2 grupos se juntarem e decide que precisam detê-los ali mesmo. Claire pergunta se há uma maneira de parar os monstros sem machucá-los, o que deixa Lloyd confuso. Então, ela explica que são criaturas inocentes que os demônios lavaram o cérebro usando seu poder. Lloyd promete encontrar uma forma de causar o mínimo de dano e pergunta se ela pode usar seu poder para mandá-los de volta para casa. A garota não está confiante de que consegue comandar uma matilha tão grande de bestas, mas Lloyd a assegura que vai aumentar a eficiência com seus feitiços. No entanto, quando ela se adianta, um dispositivo sombrio em algum lugar da floresta interfere em seu feitiço, fazendo com que não consiga fazer nada. De volta à cidade, Alan chega à guilda e começa a zombar dos outros aventureiros, chamando-os de fracos demais para o trabalho. Ouvindo isso, um rapaz fica prontamente pronto para brigar, mas seu amigo o para, já que lutar contra o herói é provavelmente uma ideia péssima. Felizmente, o mestre da guilda chega antes que a situação se transforme em uma luta, e lembra a todos que estão ali para lutar contra monstros, não entre si. Alan se levanta parecendo extremamente convencido e começa a explicar sua estratégia perfeita, totalmente convencido de que esse plano é impecável. Enquanto os outros aventureiros o encaram como se realmente tivessem deixado ele cair na cabeça quando era criança. Quando Alan percebe que todos estão duvidando dele, ele exige saber qual é o problema. Então, um mago admite nervosamente que não conseguem lidar com os muitos monstros que ele está pedindo. Como acabar com apenas um já é difícil o suficiente, Alan começa a gritar, acreditando que a destruição em massa é trabalho básico de mago, mas até mesmo a maga do seu grupo admite que sua mágica tem ficado mais fraca ultimamente. Alan perde ainda mais confiança, pois nem mesmo sua própria equipe acredita mais no plano
e começa a surtar, exigindo saber por que ninguém lhe contou sobre isso. A garota admite que todos no grupo se sentiram mais fracos desde que Lloyd foi expulso, e isso destrói completamente o ego de Alan. Então, ele os acusa de traição. Lena o interrompe imediatamente, apontando que ele ficou muito confortável como herói para notar seu próprio declínio e o critica abertamente por mal treinar mais. Furioso, Alan tenta socar Lena, mas ela bloqueia facilmente, o envergonhando na frente de todos. Então, ele sai correndo com seu grupo, enquanto Lena fica para trás. Os aventureiros entram em pânico a princípio, mas Lena os acalma e assume o comando. Ela anuncia que está deixando o grupo de Alan porque ele não é mais apto para ser um herói e diz que sua melhor chance agora é Lloyd, já que ele é provavelmente o único que pode salvá-los do próximo desastre. Enquanto isso, Lloyd e Claire encontram um Madstone negro bloqueando sua mágica. Lloyd o reconhece como a mesma coisa que controla os monstros e percebe que precisa ser destruído. Claire diz que deve haver múltiplos Magistones, já que a horda é grande demais para um só. Lloyd pergunta se ela consegue detectá-los, mas ela só consegue sentir a presença deles nas proximidades. Então, ele combina magia de busca com compartilhamento de sentidos para localizar rapidamente os outros. Ele então conjura invisibilidade para ele e Claire, para que possam se aproximar sem serem notados. E quando chegam ao Madstone, ela neutraliza-o, libertando os monstros do controle, fazendo com que eles dispersem. Enquanto isso, os aventureiros e cavaleiros se preparam para a horda que se aproxima na borda da cidade, e Lena ordena que os arqueiros e magos comecem a atacar. O poder combinado enfraquece a frente, e muitos caem nas trincheiras, onde as correntes de água enormes os desaceleram. Ao anoitecer, o grupo de Yui faz uma pausa enquanto avança para Ishtar, enquanto Lloyd e Claire destroem o último Madstone, libertando todos os monstros. Infelizmente, assim que estão livres, as panteras e os lobos começam a brigar. E no meio do caos, o Madstone é derrubado e atinge Claire, ativando sua invisibilidade. Os monstros imediatamente a notam e se tornam agressivos, fazendo com que ela entre em pânico. No entanto, Lloyd rapidamente corre para o outro lado e começa a lançar fogos de artifício para distrair os monstros. Enquanto isso, o grupo de Lina ainda segura a linha, mas sua ala direita colapsa sob o ataque dos monstros e mais inimigos começam a se aproximar. Quando tudo parece sem esperança, um poderoso feitiço de fogo extermina uma onda de monstros. Yue e seu grupo de Rank S chegam e todos percebem que a ajuda finalmente chegou. Então Lloyd deve estar por perto também. Ao mesmo tempo, Lloyd está literalmente jogando um jogo de sobrevivência com dois grupos de monstros tentando desviar de tudo, mas sua estamina começa a estar no limite. Claire também percebe que ele não está preparado para um cardio infinito e as coisas estão prestes a piorar. Então ela intervém para ajudar e começa a cantar, acalmando os monstros instantaneamente. Eles deixam a agressividade e voltam pacificamente para a floresta, como se tivessem recebido um chamado da mamãe. Embora Lloyd esteja reclamando que a menina tinha esse truque na manga, mas esperou até o último momento, ele ainda a agradece. Ele também pergunta como ela fez isso, e Claire explica que seu poder não controla monstros, apenas transmite emoções. Então, ela simplesmente pediu para que voltassem para casa. Enquanto isso, mesmo com Yui e Gang se juntando, os monstros começam a sobrepujar os humanos. Lena se machuca, e a linha de defesa colapsa completamente, fazendo parecer que tudo está prestes a terminar. Justo quando todos desistem, o canto suave de Claire ecoa pelo campo de batalha em alto volume, graças ao apoio mágico de Lloyd. Os monstros instantaneamente se acalmam e começam a voltar para casa pacificamente, sem atacar ninguém ou até mesmo uns aos outros. Todos ficam chocados com essa reviravolta repentina. Então Lloyd diz a Claire que sua magia acabou de salvar inúmeras vidas, enquanto ela se pergunta por que teve que se transformar em uma clone da Taylor Swift por causa disso. Mas mesmo assim, a batalha ainda não acabou, pois um grupo de golems gigantes de pedra ainda está se dirigindo à cidade. Naquela noite, Michelle se encontra sentado em seu escritório, esfregando as mãos como um mosquito prestes a picar. Ele está animado para testemunhar a queda de Ishtar e tem certeza de que a cidade deve estar sendo reduzida a escombros pelo horde de 30.000 monstros. No entanto, nesse momento, um de seus informantes entra no escritório e diz a Michelle que os monstros começaram a se afastar da cidade por causa de uma força imprevista os derrotando. Michelle fica incrivelmente agitado ao ouvir isso e exige saber quem está interferindo em seu plano mestre. Enquanto isso, no campo de batalha, Lloyd e Claire estão observando os golems atacarem com fúria, e Claire se pergunta por que não consegue se comunicar com eles usando sua magia bestial. Lloyd deduz que os demônios devem ter corrompido os golems, então decide sair correndo. Pegando a mão de Claire, ele corre pelo campo de batalha, aumentando a velocidade deles. Eles chegam a uma fossa profunda cheia de espinhos, enquanto os golems se aproximam por trás.
Lloyd energiza seus joelhos, dando a si mesmo poderes incríveis de salto, enquanto segura Claire e salta sobre a fossa. Ele aterrissa do outro lado e encontra seu grupo esperando por ele, que o parabeniza por defender e estar com sucesso. Nesse momento, os joelhos de Lloyd cedem, revelando o quão exausto ele está após usar sua magia o dia todo. Justo então, os Cavaleiros Reais aparecem e ficam chocados ao ver um folk bestial acompanhando Lloyd, mas ele os tranquiliza que Claire é uma aliada e que ela o ajudou muito durante a batalha. Os Cavaleiros dizem a Lloyd que ele é a última esperança de Ishtar, já que Alan abandonou seu papel e desfez o time após um pequeno contratempo. Lloyd não consegue acreditar que esse perdedor covarde deixaria a cidade quando seus serviços são mais necessários. Então fica claro para ele que Alan não é um herói. Ele nota Lena segurando o braço ferido e imediatamente corre para ajudar a donzela em necessidade. Assim que ele cura seu braço, ele fica tonto e Lina percebe que Lloyd realmente está esgotado de todo esse mana. Enquanto isso, os golems finalmente chegam à fossa e se aproximam lentamente da cidade. Antes que Lloyd possa avisar os cavaleiros, eles já lançaram um ataque nos golems, mas eles rapidamente percebem que não são golems de pedra comuns, pois são totalmente imunes aos ataques das espadas dos cavaleiros. Mesmo a magia não os afeta, tornando os magos inúteis. Os lutadores entram em pânico ao ver os golems se aproximando devagar. Nesse momento, Lloyd decide lançar um grande feitiço de buff. Embora ele ache que é apenas mais um feitiço comum, seu grupo sabe o quão talentoso deve ser para lançar um buff com tal alcance. Após o feitiço, todos sentem uma nova força. Enquanto isso, Cross e os arqueiros coordenam com Cílica e os magos, atacando com flechas e bolas de fogo ao mesmo tempo, causando devastação nos golems. Yui e Claire se juntam para combater alguns gigantes. No entanto, o buff de Lloyd acaba logo depois, e Yui descobre isso da pior forma, quando sua espada não causa dano ao último golem. Lloyd observa de uma torre próxima e, mesmo sem mana, usa suas últimas gotas para bufar a espada de Yui. Enquanto Yui salta e acerta o golem, cortando-o ao meio, o grupo finalmente respira aliviado, percebendo que a guerra acabou. Enquanto isso, Will o observa de longe, notando sua felicidade neste novo grupo. Seus planos de capturar Claire foram interrompidos novamente, e ele está determinado a acabar com quem atrapalha seus planos. Em Ishtar, Lloyd acorda de seu sono após um dia inteiro na cama. Lloyd não aguenta tanta adulação, então pula pela janela dos fundos e sai correndo como um gato assustado. Enquanto isso, Will informa Merlin sobre Lloyd e seu progresso. De volta a Ishtar, o grupo finalmente encontra Lloyd após horas de procura, achando-o triste em uma varanda. Ele se pergunta por que a cidade inteira está atrás dele. No entanto, Lloyd continua sendo irritante e não aceita os elogios, dizendo que é apenas um personagem de apoio que bufa os verdadeiros heróis. Em casa de Merlin, Will lhe conta sobre os golems possuídos. Enquanto isso, Alan e seu grupo se enfurecem ao saber que a cidade inteira chama Lloyd de herói. Incapaz de suportar a humilhação, ele ordena que seu grupo se prepare para sair. Dentro, eles encontram Claire, que revela ser uma princesa e querer voltar para seu reino. Abel então revela que quer que o grupo acompanhe Claire até a capital, Sifis. O grupo inicia sua missão, atravessando florestas densas por 10 dias seguidos. Após se esgotarem, decidem ir a uma cidade próxima para descansar e recuperar as energias. Quando o grupo finalmente chega à cidade, fica animado ao encontrar uma fonte termal disponível. As meninas pulam na água quente, aliviando os músculos. Mas Claire fica intimidada com o tamanho dos peitos de Yui. Estar na fonte quente transforma todos, com Yui admirando Claire enquanto Cílica a observa com atenção. Cílica comenta sobre o peso de Yui, sugerindo que ela engordou desde Ishtar. Enquanto isso, os garotos relaxam esfregando as costas uns dos outros, lavando a sujeira acumulada. Lloyd pensa na segurança do grupo, preocupado com possíveis ataques de demônios. Após muito pensar, Lloyd reúne o grupo e anuncia que devem ficar mais tempo na cidade para ficarem mais fortes. Cross precisa afiar suas flechas, Dagas precisa atualizar sua armadura e Cílica precisa praticar alguns novos feitiços. Todos concordam em estender a estadia. Na manhã seguinte, Dagas procura por toda a cidade um bom escudo para trocar pelo que tem, que já está muito usado. Mas ele não encontra nenhum escudo que atenda aos seus padrões, até que Yue o avisa sobre uma loja estranha em um beco. Dagas chega à loja e fica maravilhado ao ver armas raras e escudos de alta qualidade, exatamente o que ele procura. Nesse momento, o dono da loja se aproxima, perguntando se Dagas veio para intimidá-lo e roubar suas mercadorias. Dagas o tranquiliza, dizendo que só quer comprar um bom escudo. Ele se pergunta por que esse homem é tão paranoico.
Sua pergunta é respondida assim que um grupo de aventureiros entra na loja agindo como total bandidos, exigindo que o comerciante lhes dê um artefato antigo. No entanto, o comerciante é firme e diz que só entregará a arma poderosa a quem realmente merecer. Isso irrita o líder dos bandidos, chamado Galland. Dagas intercede na discussão, pedindo que eles façam as malas e saiam. Esse comentário atinge fundo seus egos frágeis, e os homens atacam Dagas, tentando socá-lo. Contudo, eles subestimam Dagas, que desvia facilmente do ataque, invoca seu enorme escudo e os chuta para fora da loja como se fossem lixo. Dagas revela que é um aventureiro de rank S, sentindo-se um verdadeiro Gigachode. O comerciante fica impressionado com Dagas e oferece algo especial, chamando-o de volta para dentro da loja. Enquanto isso, Yui visita Lloyd, que está pesquisando novos feitiços e revela que está ampliando seu conhecimento sobre magia. Ela sugere que ele pratique feitiços ofensivos como Sílica, mas Lloyd fala que sua magia de fogo parece uma chama de vela perto da insana magia de incêndio de Sílica. Enquanto isso, Sílica tem treinado dia e noite, tentando dominar formas avançadas de sua magia de fogo. Ela invoca seu bastão, cria um portal de mana no céu e comprime a energia até que uma enorme explosão ocorre. Mas ela não consegue manter o feitiço estável. Ela se xinga por ser fraca, relembrando como Lloyd a salvou nas batalhas anteriores. Porém, ela permanece determinada a se tornar mais forte, continuando a praticar, independentemente de quantas vezes falhe. Essa determinação e disciplina têm sido implantadas nela desde jovem, passando horas a fio praticando o mesmo feitiço repetidamente até dominá-lo. Depois de algumas horas, Sílica finalmente consegue manter a energia de uma enorme bola de fogo presa dentro de um portal. Mas então, ela acaba escorregando devido à sua empolgação, causando outra explosão bem na sua cara. Enquanto isso, de volta à loja de armas, o comerciante revela a misteriosa arma antiga, que resulta ser um escudo brilhante forjado de metais raros, tornando-o extremamente resistente. Ele oferece o escudo a Dagas, mas sob uma condição. Aparentemente, os moradores da cidade têm ouvido explosões altas vindo da floresta próxima, e estão assustados, temendo que algum demônio esteja prestes a surgir e devorá-los. O comerciante pede que Dagas investigue o caso, oferecendo o escudo como compensação. Ao entrar na floresta, Dagas encontra Sílica demolindo as pobres árvores, percebendo que o suposto demônio causando o terror era ela o tempo todo. Sua última explosão foi tão forte que vaporiza completamente um lago próximo, então Sílica rapidamente lança um feitiço para restaurá-lo. Ela e Dagas retornam à loja para explicar a situação ao comerciante e se desculpar pelo inconveniente, e ele cumpre sua promessa, dando o escudo a Dagas. Naquela noite, o grupo se reúne novamente para atualizar sobre seu progresso, enquanto Dagas exibe seu novo equipamento. Em seguida, Sílica conta a todos sobre o novo feitiço que aprendeu, dizendo que mostrará quando estiverem desesperados o suficiente para precisar dele. Lloyd fica impressionado com o progresso da amiga, enquanto Cross se sente pressionado a aprender algum truque novo. Enquanto isso, Yui está na estrada pensando em qual sobremesa comer no café da manhã, ignorando sua barriga, que começou a sair das roupas. Na manhã seguinte, Cross está perambulando pelas ruas, tentando descobrir uma maneira de ser útil, mas falhando miseravelmente. Ele está desesperado para aprender uma nova habilidade ou melhorar de alguma forma, já que seus amigos estão ocupados sendo produtivos enquanto ele se comporta como uma bomba-relógio. É quando Cross encontra um garoto de cabelo vermelho chamado Lin, que parece um arqueiro, e fica impressionado ao saber que Cross é um aventureiro. O garoto imediatamente se torna fã de Cross, perguntando se ele pode se juntar a ele e ajudá-lo a aprender algumas coisas. A dupla visita um bar próximo para pegar algumas missões interessantes como sua primeira missão. No entanto, todos dentro reconhecem Lin como o aventureiro novato que está eternamente preso no rank E. Ele se desculpa com Cross por não ajudá-lo, mas Cross agora está determinado a ajudar o pobre garoto. Cross mente para Lin, dizendo que também é um ninguém de baixo nível só para fazê-lo se sentir melhor. Enquanto isso, Yui está na estrada pensando em qual sobremesa tomar para o café da manhã, ignorando sua barriga, que começou a sair das roupas. Nesse momento, ela ouve uma velha maluca agindo como uma verdadeira Karens, despejando sua frustração em um garoto que acidentalmente sujou seu vestido de lama. A mulher rica ordena imediatamente que seus cavaleiros executem o garoto pelo crime, e a multidão que assiste acha que isso é demais. No entanto, Yui intervém a tempo, sacando sua espada e enfrentando vários cavaleiros ao mesmo tempo. Enquanto isso, Cross e Lin finalmente aceitam uma missão em que precisam erradicar um ninho de slime vermelho. Cross saca seu arco poderoso e derruba vários slimes com maestria, mas percebe que deveria se conter um pouco. Lin mal consegue segurar seu arco corretamente, levantando-o com mãos trêmulas e atirando algumas flechas que simplesmente ricochetam nos slimes.
Cross percebe que Lin é um total iniciante, o que o faz temer as horas de treinamento, que terá que investir nele para torná-lo um pouco melhor. No centro da cidade, Yui está ocupada enfrentando os cavaleiros novatos que apenas ficam parados, envergonhando a rica Karens. No entanto, a velha tem um aliado mago escondido na multidão que invoca várias correntes drenadoras de mana, que se prendem firmemente ao corpo de Yui. Enquanto sente sua energia se esvaindo rapidamente, a mulher irritante aproveita a oportunidade para atacá-la. Porém, uma misteriosa garota encapuzada aparece e defende Yui, enquanto a Karens ri como uma maníaca subestimando-a. A garota encapuzada começa a se mover na velocidade da luz, quebrando as correntes de Yui e derrotando todos os cavaleiros em um piscar de olhos. Sua aura ameaçadora é suficiente para fazer a velha arrumar suas coisas e ir embora imediatamente. Por outro lado, Yui agradece a ela por salvá-la, pedindo dicas sobre como melhorar em combate. Ela começa a elogiar aleatoriamente Lloyd e sua força, o que chama sua atenção enquanto levanta o capuz para revelar uma bad girl com cabelo rosa chamada Lilith. Lilith oferece a Yui aulas grátis de treinamento, esperando que essa gordinha queime algumas calorias ao mesmo tempo. De volta ao hotel, Lloyd está trancado em seu quarto tentando aprender o máximo de feitiços novos possível, mas sua cabeça está tão cansada que ele não consegue se concentrar. Ele é abordado por seus amigos, que estão preocupados com seu estado mental e aconselham que ele tire uma folguinha e tome ar fresco. Claire se intromete, dizendo que quer mostrar a ele a cidade, então eles saem para explorar. Enquanto isso, Lilith leva Yui para o meio da floresta, prometendo dar valiosas lições de combate. Yui tem os instintos de sobrevivência de um filhotinho de cachorro, já que não vê nada de suspeito na situação. Enquanto isso, Lilith invoca uma espada gigante usando a mesma magia de armazenamento que Lloyd, o que Yui acha um pouco estranho, já que só viu Lloyd usar esse tipo de magia. Yui fica determinada a aprender tudo que Lilith tem a oferecer para ser um melhor apoio para Lloyd e o resto de sua equipe. Falando em Lloyd, ele está ocupado em seu encontro com Claire, enquanto o resto de seu time apanha no treinamento. Ele fica curioso sobre a magia dela, perguntando se os feitiços que usa para se comunicar com outros animais e bestas fazem parte da magia antiga. Por algum motivo, isso a incomoda, e ela fica um pouco ofendida com essa pergunta tão pessoal. No entanto, após alguma insistência, ela confessa que realmente usa magia antiga, revelando que é considerado um tabu. Lloyd se pergunta se ele também pode aprender, mas Claire informa que apenas aqueles que herdaram as técnicas podem praticá-la, e aqueles que forçam a aprender geralmente morrem. Enquanto isso, Lin está melhorando lentamente sua pontaria, finalmente começando a acertar uma flecha a cada 100 tentativas. Cross está constantemente o empurrando para melhorar, ajustando sua postura, acalmando sua respiração e ajudando-o a se concentrar. Finalmente, Lin consegue disparar uma flecha certa no core do slime, contabilizando sua primeira vitória oficial. Logo, eles conseguiram eliminar todo o ninho, completando a missão. Nesse momento, uma aranha gigante aparece e começa a se alimentar dos slimes mortos. Lin percebe que não teriam nenhuma prova para mostrar ao mestre da guilda, então ele cria uma estratégia inteligente para derrotar a aranha também. Embora a ideia seja extremamente óbvia, Cross finge concordar e deixa Lin se sentir útil. Mais tarde, eles mostram o resultado de seu árduo trabalho no bar, onde Cross revela que na verdade era um aventureiro de rank S o tempo todo. Enquanto isso, Lin está agradecido, pois esse dia de estágio ajudou muito a desenvolver sua confiança e também fez Cross se sentir mais produtivo. De volta à floresta, Yui está falhando miseravelmente em aprender a técnica de corte de vento que Lilith está tentando desesperadamente ensiná-la. Do nada, um lobo selvagem aparece perto de Lilith, e Yui percebe que não consegue fechar a distância a tempo de atacá-lo. Portanto, ela coloca suas lições em prática e gira sua espada desesperadamente, lançando um poderoso corte de vento que corta o lobo ao meio. Ela está radiante por ter aprendido o feitiço com sucesso, chegando um passo mais perto de estar em pé de igualdade com Lloyd. Na manhã seguinte, o grupo decide que já conquistaram o suficiente durante sua breve estadia na vila, e que é hora de seguir em frente. Enquanto isso, Lilith reporta de volta a Merlin, contando sobre seu tempo com Yui. Merlin está incrivelmente ciumenta por Lilith ter passado tempo com os amigos de Lloyd e decide finalmente conhecer o garoto pessoalmente. Em algum canto fedido de uma masmorra distante, Grist reporta a seu chefe, o Senhor Demoníaco, que mais parece um peido azul do que algum tipo de ser divino. Grist conta sobre sua missão falha de capturar Claire, o que decepciona muito seu chefe. Sentindo-se derrotado, Grist sai do calabouço e encontra Michelle, que informa que Claire está fugindo, protegida por aventureiros de rank S. Enquanto isso, o grupo está de volta na estrada, seguindo lentamente para a capital. Ao ouvirem um barulho estranho vindo de um arbusto próximo, imediatamente defendem Claire, mas a ameaça é apenas um coelho inocente.
Mais tarde, ao decidirem fazer uma pausa, Lloyd elogia a melhora do grupo, mencionando como todos parecem mais confiantes. Cross, Yue, Silica e Dagas respondem que têm treinado duro para chegar ao nível de Lloyd. No entanto, Lloyd ainda se considera o maior noob do mundo, então Yui o aconselha a parar de ser chato e ter mais autoconfiança. Enquanto isso, Merlin já chegou a Cyphus, dirigindo-se a uma mansão, se comportando como se fosse a dona do lugar. Embora os guardas a impeçam de entrar, ela simplesmente lhes manda um beijo mágico, interrompendo a conversa. Dentro da mansão, ela avança por uma gigantesca biblioteca até encontrar uma prateleira que se revela uma porta mágica. Dentro, uma garota raposa chamada Lowen aparece, animada ao ver Merlin. Merlin informa que existe a possibilidade de que o Senhor Demônio retorne, o que significaria outra guerra dolorosa para derrotá-lo, assim como fizeram da última vez. Ela entrega um livro de feitiços com detalhes sobre como selar o Senhor Demônio, avisando que algumas páginas podem estar faltando. Merlin quer que Lowen pesquise a melhor forma de derrotar esse Senhor Demônio, pois não se sente disposta a usar suas 2 células cerebrais. Enquanto isso, o grupo está cansado após mais algumas horas de caminhada, considerando acampar à noite. Nesse momento, uma estranha névoa começa a cercá-los, mas quando Lloyd tenta usar seu feitiço de radar, ele é interrompido. Da mesma forma, Silica tenta lançar um feitiço para dissipar a névoa, mas não consegue invocar seu bastão. Lloyd percebe que isso deve ser obra de magia demoníaca, e o grupo corre tentando se colocar em segurança antes que Claire corra perigo. De volta a Cyphus, após intensa pesquisa, Lowen revela que o livro de feitiços pertenceu a Sibyl. Em seu livro, ele menciona como sua magia antiga pode ser herdada, e Lowen revela que Lloyd parece ser um candidato ideal para herdar esses poderes. Merlin fica encantada ao ouvir isso, já que tem treinado Lloyd desde a infância, tentando superá-lo além de seus limites. De volta ao grupo que finalmente chega a Cyphus, apenas para encontrar a mesma névoa cobrindo toda a cidade. Lloyd avança pela névoa, fortalecendo Silica o suficiente para que ela consiga invocar seu bastão e dissipar a névoa. Uma vez que a visão se clareia, Grist aparece cercado por seus fiéis minions, claramente esperando por Claire. O grupo rapidamente invoca suas armas, prontos para defender Claire. Silica usa pequenas bolas de fogo para eliminar os inimigos um a um, garantindo que seus aliados fiquem seguros. Cross toma posição elevada, lançando uma saraivada de flechas que atravessam os escudos dos inimigos. No entanto, nenhum de seus truques e feitiços funciona contra Grist, que avança em direção a Claire como uma caminhonete com freios falhando. Yui encontra uma abertura e o ataca com sua espada, só para descobrir uma barreira de mana invisível o protegendo. Ao mesmo tempo, os homens de capuz cercam completamente o grupo, avançando lentamente, tentando colocar as mãos sujas em Claire. Justo quando Lloyd está prestes a perder a esperança, uma parede de gelo surge ao redor deles, poupando Lloyd e seus amigos, enquanto envolve completamente todos os inimigos. O culpado por isso é Therion, que estava antecipando a chegada de Claire. Ele se reencontra com seu melhor amigo de infância. Enquanto Claire revela que ele é um príncipe do gelo que foi rebaixado por seu comportamento, seu reencontro é interrompido por Grist, que emergiu das pilhas de fragmentos de gelo completamente ileso. Não importa quantos feitiços Therion utilize, ele não consegue nem fazer um arranhão em Grist. Além disso, seu ego não permite que ele receba ajuda, pois ele proíbe rigorosamente Lloyd e sua equipe de interferirem. Grist acaba rapidamente fechando a distância entre eles, mirando um soco diretamente em seu estômago, provocando uma explosão massiva. Embora a equipe de Lloyd sobreviva, a explosão cria distração suficiente para que Grist sequestrasse Claire e a levasse em seu navio voador. Quando Therion recupera os sentidos, ele usa seus olhos para se impulsionar para o ar, mas ainda assim não consegue alcançar Claire. Ao cair, Lloyd pede a Silica que crie uma nuvem de ar embaixo dele para amortecer sua queda. Apesar de literalmente salvarem sua vida, esse pirralho ingrato continua sendo rude, e a equipe de Lloyd precisa lembrá-lo que seu ego é a razão pela qual Claire foi levada. Enquanto isso, no navio, Grist se encontra com Michelle, que organizou todo esse plano de fuga. Ele revela que construiu este navio após anos de trabalho e que ele é movido por um fragmento do corpo do Senhor Demônio morto. O fragmento emite tanta mana que pode ser convertida em energia, que é usada para alimentar um veículo tão gigantesco. Eles ouvem barulho do lado de fora e descobrem que a gangue de Lloyd está subindo para o navio. Lloyd usou um feitiço de antigravidade para ajudá-los a pular alto, enquanto Therion forneceu blocos de gelo para amorteçar a queda deles. Assim, eles finalmente sobem no navio, e Claire fica chocada ao ver Therion coordenando com os outros. A tripulação invoca suas armas e cercam Grist, atirando bolas de fogo e flechas, tentando quebrar sua armadura de mana.
No entanto, ainda não conseguem criar uma abertura na armadura, forçando Lloyd a usar a cabeça para pensar em um plano B. Ele percebe que Grist só pode se defender de ataques que consegue perceber. Durante o encontro anterior, seu cabelo ficou congelado, embora o resto do corpo estivesse livre da magia de Therion. Isso provou que a armadura de Grist só o protegia de ataques que ele podia perceber. Usando essa teoria, Lloyd lança secretamente um feitiço de anestesia, removendo todas as sensações do braço direito de Grist. Em seguida, Therion lança uma rajada de ar gelado, o que causa queimaduras de frio no braço de Grist. No entanto, devido ao feitiço de anestesia, ele não percebe que seu braço ficou negro até ser tarde demais, quando olha para baixo e vê que está podre. A tática genial de Lloyd funciona, fazendo Grist fugir do local e voltar correndo para Michelle pedindo ajuda. Grist está totalmente abalado após enfrentar a derrota pela primeira vez na vida, então ele corre imediatamente para uma sala especial no navio, onde vários monstros demoníacos estão presos em gaiolas. Desesperado para vencer, ele solta as criaturas. E Lloyd assiste horrorizado enquanto uma horda de monstros estranhos emerge de seu confinamento. Michelle revela que havia capturado esses animais para realizar experimentos horríveis, e ele percebe que esta é a oportunidade perfeita para testar a peça final do quebra-cabeça. Ele retira outro fragmento do Lorde Demônio e usa um dispositivo para emitir um som de alta frequência, que hipnotiza os monstros e os corrompe. Transformando seus olhos em vermelho, os animais pacíficos agora se tornaram completamente malignos e se voltam para a equipe de Lloyd, preparando-se para atacá-los. Enquanto isso, a tripulação também saca suas armas, pronta para eliminar quantos monstros forem necessários. Porém, Claire finalmente decide ser útil e canaliza sua Ariana Grande interior, começando a cantar uma linda canção. Lloyd percebe que na verdade é magia antiga e observa enquanto o feitiço maligno finalmente se dissipa nos animais. Além disso, o poder da magia antiga é tão forte que destrói qualquer coisa má nas proximidades, começando a derreter o fragmento do Lorde Demônio que alimenta o navio voador. Essa derrota é muito embaraçosa para Grist, e ele está desesperado para tomar medidas extremas, enquanto grita para Michelle lhe dar o fragmento. Michelle também está incrivelmente entretido, pois vê essa luta trágica como um simples experimento científico. Assim, ele lança o fragmento para Grist. Ele passa por uma intensa transformação, abrindo um enorme buraco negro que começa a sugar todos os monstros próximos. As criaturas que Claire se esforçou tanto para salvar estão sendo absorvidas por Grist e ela ouve seus gritos de agonia. Finalmente, o buraco negro se fecha, revelando uma quimera deformada que é uma combinação de todos os monstros que absorveu. Grist perdeu sua sanidade no processo, balançando suas enormes garras de forma frenética, causando um ferimento fatal em Michelle. Mesmo em seu último suspiro, Michelle fica empolgado por ter testemunhado um avanço científico tão importante. Assim que ele morre, nada impede Grist de atacar a equipe de Lloyd, e os dois percebem que é hora da fase 2 da batalha contra o chefe. Enquanto isso, Merlin e Lowen continuam ocupadas compartilhando décadas de segredos, enquanto Lowen a incentiva a ficar mais tempo, tentando atraí-la com álcool. Nesse momento, Will chega ao local, revelando que tem assistido à batalha em segredo e está aqui para buscar a ajuda de Merlin. De volta ao navio, a equipe percebe que sem a fonte de energia, o veículo está prestes a cair. Enquanto isso, o chefe final, Grist, está se aproximando deles enquanto a tripulação tenta atacá-lo. Claire grita para seus amigos pararem com os ataques, pois ela não quer que os pobres animais se machuquem. No entanto, Tyrion precisa fazer com que ela entenda, dizendo que aqueles animais não são os mesmos. Will leva Merlin para o lado do navio usando teleportação para acompanhá-lo. A constante teleportação deixa Merlin incrivelmente tonta, mas ela suporta tudo por causa de Lloyd. Enquanto isso, no navio, a situação parece sombria pois a equipe não tem para onde escapar. Lloyd finalmente pensa em um plano ao retirar seu feitiço de antigravidade, fazendo o navio cair ainda mais rápido. Isso faz com que Grist perca o equilíbrio, dando tempo suficiente para irem para a parte externa do navio. No entanto, eles olham para trás e encontram Grist logo atrás deles, usando sua cabeça de dragão para soprar chamas explosivas ao redor. A tripulação percebe que não tem mais opções a não ser pular, já que o navio está prestes a explodir, o que definitivamente os transformaria em smoothies. Eles dizem suas últimas orações e pulam um a um enquanto Therion cria um bloco de gelo para eles pousarem. Mas suas vidas ainda estão em perigo, pois precisam chegar à Terra com segurança, e todos olham para Cílica para fazer sua mágica. Finalmente, quando estão prestes a cair e morrer, Cílica lança seu feitiço e ordena que os outros pulem. Todos pousam em segurança e veem o bloco de gelo caindo, se despedaçando em 1000 pedaços. A nave também cai logo depois, causando outra grande explosão. Claire fica deprimida ao lembrar dos pobres animais ainda a bordo,
que provavelmente já foram transformados em carne assada. Não só sobreviveu, mas isso estranhamente lhe deu ainda mais força, seus músculos parecendo ainda maiores e seu tamanho tendo aumentado. Lloyd percebe que a mágica antiga de Claire despertou a consciência do Senhor dentro do fragmento. O grupo discute ideias para eliminar a Quimera, mas todos os planos envolvem eliminar os animais também, o que Claire se opõe totalmente. Finalmente, Lloyd tem uma ideia que agrada a todos, prometendo aumentar o poder do feitiço de canto de Claire. No entanto, exatamente quando concordam em executar o plano, Merlin sai dos arbustos gritando que o plano de Lloyd é uma loucura. Ela o alerta a não bufar Claire, pois isso envolve mágica antiga, um tabu que resultará na sua morte. Ela o lembra a não ficar muito confiante, lição que ela enfatizou para ele, fazendo Lloyd ficar inseguro. Mas agora ele percebe que é preciso abraçar seus talentos para se tornar mais forte. Portanto, ele decide seguir em frente com o plano. Claire pega seu microfone para o segundo ato do seu show, enquanto Lloyd sobe em cima do corpo massivo de Grist, para aumentar o feitiço de Claire. Sua voz melódica ecoa pela floresta, e de repente, um enorme buraco negro se abre acima de Grist. Seu corpo começa a se vaporizar, sendo sugado pelo buraco negro. Os animais que ele havia consumido são finalmente libertados de seu feitiço ao caírem no chão. Entretanto, algo inesperado acontece, e Lloyd começa a levitar em direção ao buraco negro e é sugado por ele. Dentro do buraco negro, Lloyd acorda e se depara com Sybil. Este lhe revela sobre seu passado, mostrando o início da mágica antiga e como a prática dela levou a guerras e catástrofes. Assim, uma lei foi criada que permitia apenas certos herdeiros usarem a mágica, levando à morte dos demais. Durante sua luta com o Senhor Demônio, Sybil fez de tudo para derrotá-lo, mas não esperava que o demônio se autodestruísse. Como seu último ato de sacrifício, Sybil usou mágica antiga para trazer seus amigos de volta à vida, terminando com a sua própria. Sybil informa a Lloyd que ele tem pouco tempo para voltar à Terra antes que a fronteira se feche. Finalmente, quando o buraco negro está prestes a se fechar, Lloyd sai completamente ileso, e seus amigos ficam aliviados ao ter de volta seu mago de apoio. O grupo fica surpreso ao saber que o mestre de Lloyd é o grande Merlin. Claire flerta com ele e promete dar-lhe outro presente, derretendo o coração gelado de Therion. Enquanto isso, como recompensa pela grande conquista, Lloyd e sua equipe ganham uma enorme mansão na capital. Deixe seu comentário, curta se gostou e inscreva-se para mais resumos.